Que tal um seguro alto que você só paga pelo que escolhe? Com guincho 24 horas ou com carro reserva? Ouça escolher e use a seguro alto na palma da mão. Baixe o app e use seguro tipo você. Muito bem, amigos, GP às 10 na noite desse domingão. Você que assistiu tudo que teve de automobilismo no final de semana, acabou de assistir a Indy e viu uma Fórmula 1, se não de madrugada, mas pelo menos ao longo do dia, em duas partes, né? Uma primeira parte monótona, como até tem acontecido ao longo da temporada. Vou citar isso ao longo desse longo vídeo, mas uma Fórmula 1 que teve 20 voltas ali que prenderam as pessoas na cadeira, na poltrona, no sofá, porque foi uma Fórmula 1 que esperávamos, dadas as circunstâncias em que foi realizado o Grande Prêmio da China desse domingo. Vitória de Daniel Ricciardo, uma vitória espetacular, de um piloto espetacular, que merece todos os méritos, a sorte na carreira e merece disputar um título. Também falaremos ao longo do tempo. Mas eu até escrevi aqui, pensei alguns tópicos para falar a respeito dessa corrida em Xangai e de como se desenrola a Fórmula 1 nessas 3 primeiras etapas. De fato, cenas que foram mudando as 3 primeiras etapas do ano. No GP da Austrália, Hamilton dominava a corrida, veio o problema duplo com a Haas, o safety car apareceu junto com o virtual safety car e aí mudou toda a sorte da corrida, a sorte a favor da Ferrari, com o Vettel parando antes e conseguindo se manter à frente do Hamilton. Um GP do Bahrein que vinha mais ou menos na mesma toada, com o Vettel dominando, Bottas em segundo, Hamilton logo atrás, ao atropelamento do mecânico por parte de Kimi Raikkonen, e aí a Ferrari se vê obrigada a mudar a estratégia, ela que iria provavelmente para 2 paradas, não tem como parar mais Vettel. E aí Vettel se vê obrigado a segurar Bottas no final da prova e temos aquele final espetacular também que vimos naquela corrida em Sakir. E agora, um GP da China que vinha tão monótono quanto as 2 primeiras provas em seu início. Até abrimos o passatempo coquetel na volta 6, eu anotei aqui. Com um Vettel liderando as ações, Bottas em segundo, depois Verstappen em terceiro, depois mais uma sequência de Ferrari, Mercedes e Red Bull, com Raikkonen, Hamilton e Ricciardo. Há a primeira sequência de paradas nos boxes, com a Red Bull chamando seus 2 pilotos ao mesmo tempo, depois Hamilton na volta 19, depois Bottas na volta 20 e Vettel na volta 21. A Ferrari dá uma moscada aí, porque deveria ter visto como o Hamilton voltou rápido com os pneus médios e como ele ganhou tempo. Em apenas uma volta, a Ferrari conseguiu perder a primeira colocação para Bottas, que se manteria ali por um tempo, não fosse tudo o que se desenrolou depois, né? Bottas conseguiu ter vantagem em cima de Vettel. Nessas condições, a Mercedes parece pelo menos igual à Ferrari, com esses pneus mais duradouros. A Ferrari sacrificou o Raikkonen, como costumeiramente faz, né? Fez com que Raikkonen permanecesse na pista para atrapalhar Bottas e permitir que Vettel ficasse numa distância de 1 segundo para tentar abrir a asa. Mesmo assim, o alemão não conseguiu se aproximar ou tentar a ultrapassagem, e aí se desenrolou a questão do safety car com o acidente entre as duas Toro Rosso, com o Gasly dando no Hartley, e aí provocando uma enxurrada de detritos azuis naquela parte do circuito depois do retão. Ali naquele ponto é bom a gente observar que quando é dado o safety car, Bottas e Vettel já haviam cruzado a curva para entrar na reta principal, então não havia o que fazer em termos de estratégia Ferrari e Mercedes. Mas a Red Bull tem uma sacada tão grande, é tão rápida, é tão melhor que as outras, é tão inteligente e faz das 2 principiantes, que chama os 2 pilotos, Verstappen e Ricciardo, e nos permite pensar, naquele momento, que ali estava ganha a corrida a seu favor e que faria uma dobradinha, a princípio, entre Verstappen e Ricciardo nessa ordem, até porque o Verstappen estava na frente do piloto australiano. A Mercedes vê aquilo e não faz nada com Hamilton, e mesmo a Ferrari vê aquilo e absolutamente não faz nada com o Raikkonen, que estava até com pneus mais novos, mas poderia ter dado um pulo do gato com o piloto finlandês.
sai o safety car, Verstappen se afoba, logo na primeira tentativa de passar Hamilton, permite que Ricardo lhe ultrapasse, e aí Ricardo vai, como piloto experiente, bom que vai para cima de todos os demais e consegue superar na ordem Hamilton, Vettel e Bottas e conseguir a sua primeira vitória no ano para um piloto que quase largou no final do grid porque tinha problemas em seu carro na classificação. Vitória espetacular, de fato, de um piloto experiente que mostrou ali na pista a Verstappen afobado, burro até, como se faz. Eu entendo que é o estilo de Verstappen, não até culpo o que aconteceu no Bahrein, foi um incidente de corrida, como muita gente viu que foi uma afobação naquele momento da pista. Nesse caso da China, a gente observa que Verstappen não tem cabeça alguma para pensar na corrida como um todo, no resultado como um todo. Falhou em dar para a Red Bull uma dobradinha, ou com ele vencendo, ou com ele na segunda posição. Outros pontos que eu anotei, eu já falei aqui a respeito da Red Bull, como ela deixa Ferrari e Mercedes como principiantes numa questão de tática, enquanto a gente viu Ferrari e Mercedes brigarem num jogo de tabuleiro nessas duas primeiras etapas, tentando mudar a estratégia ao longo da corrida. Elas levaram uma série de voltas para tentar fazer isso, observaram Alonso, no caso do Bahrein, a Mercedes, a Ferrari observou também alguma coisa e só mudou a estratégia por causa do mecânico parado ali na sua garagem. A Red Bull conseguiu mudar uma corrida em 5 segundos. 5 segundos. Observou ali o Hartley, observou o Gasly parado, viu o safety car, chamou seus dois pilotos. É incrível como ela dá um banho em Ferrari e Mercedes, e se for assim ao longo da temporada, se tiver um carro minimamente bom como teve esse carro e começou a mostrar isso nesse GP da China, consegue ali se manter pelo menos na briga pelo título. Lembra vocês, Ricardo tem 37 pontos, mas se não fosse o abandono que teve no Bahrein e que ele seria provavelmente quarto ou quinto colocado, teria ali 47 ou 49 pontos, estaria 5 ou 7 a menos que Vettel na luta pelo Mundial de 2018. Outro ponto que eu anotei aqui é a Ferrari agindo em detrimento de Kimi Raikkonen. É bom lembrar que na Austrália o Raikkonen foi o primeiro a parar, ele largou melhor que Vettel. Não sei se a situação seria outra, obviamente, mas a gente começa a perceber que o modus operandi da Ferrari continua a ser privilegiar completamente Vettel, mesmo quando o Raikkonen apresenta uma evolução como apresentou na temporada 2018. Ok que ele estava numa quarta colocação, até meio distante, em relação a Bottas, Vettel e Verstappen, mas deixá-lo na pista como fez para que Vettel se aproximasse, demonstra claramente como a Ferrari ainda aposta em um único piloto para esse ano. Aconteceu isso no Bahrein, ela usou o Raikkonen primeiro como a cobaia para parar 2 vezes, mesmo vendo que poderia ser que Raikkonen perdesse a terceira colocação e o pódio para Hamilton naquela prova, mas sempre a Ferrari dá um jeito de usar o seu segundo piloto como uma espécie de isca para tudo que acontece em relação a Vettel e em relação ao seu destino na Fórmula 1. Não à toa o Raikkonen tem aquela cara feliz e medita a bunda quando termina com um resultado bom, terceiro lugar hoje, porém há uma crítica em relação a Raikkonen. Mesmo com pneus mais novos, em relação a Bottas, ele não fez um único ataque para tentar a segunda colocação. Bottas, por sinal, fez uma boa corrida, poderia ter vencido sim, um desempenho bom em relação ao que fez na Austrália, péssimo, e no Bahrein, mediano, não tentou passar Vettel nas voltas finais, ao menos se recuperou nessa prova e terminou com uma segunda colocação amarga pelas pretensões que tinha e que pelo que podia se desenhar ao longo da corrida. Chama a atenção de Vettel também. Vettel vinha na primeira colocação, conseguiu, não conseguiu perdê-la, mas a inabilidade da Ferrari em chamá-lo no momento certo para os boxes fez com que perdesse a primeira colocação, ficou em segundo, comboiando Bottas, e depois acabou sofrendo com as mazelas e burrice de Verstappen, levou ainda o carro à 8ª colocação, garantindo 4 pontos que lhe permitem ter 54 no campeonato, e teve até uma cabeça para não estourar os miolos e a fuça de Verstappen logo depois da corrida desse domingo, até porque o Verstappen tratou de ir lá rapidamente e pedir desculpas para o alemão.
Hamilton se queixando que não teve ritmo ao longo do final de semana na classificação e na corrida, já percebendo que vai ser um campeonato mais difícil do que esperava, com esse carro diva que não anda bem no calor, não anda bem no frio. O que eles querem então? Como a Angela Bismarck, eles não querem uma temperatura a 0 grau, pelo menos, né, Rodrigo Berton? Não se sabe muito bem como funcionará esse carro, mas a gente começa a perceber que o carro da Mercedes funciona bem com pneus médios. Com pneus com borracha menos duradoura e mais rápida, o carro não reage tão bem quanto esperado. A princípio, não é apenas um problema de pneu. A Mercedes tem que investigar o que causa essa questão no seu carro e torna-o instável, tal qual uma diva que eles teimam em não classificar o carro dessa forma. Verstappen vaca louca, né? Parece que tomou da mesma água que o Marc Marquez na semana passada. A diferença é que o Marquez tem uma série de títulos e o Verstappen ainda precisa se estabelecer como um campeão da categoria. É ótimo tê-lo na categoria, é ótimo vê-lo arrojado, é ótimo que tenha um player que haja dessa maneira e que mova todo o cenário ao seu redor. Agora, perder uma corrida que era ganha para ele na situação que estava, com pneus mais macios e os outros com pneus médios desgastados, demonstra que ele só pensa naquele momento, naquele estado de espírito que se encontra a corrida, e aí ele se afoba de tal forma que não adianta talvez ninguém falar no ouvido dele: escuta, vá com calma, você está com a corrida ganha, tenta passar o Hamilton em um outro setor, mas aí não adianta nada, ele se perde e falta essa maturidade, falta um arrojo, falta um Ricardo na vida do Verstappen para ensiná-lo como se deve fazer as coisas, tá? E bom, esse Ricardo, por fim, um cara que demonstra o seu valor, que demonstra a sua qualidade. Ele não é exuberante como Verstappen, você talvez não vá achar que ele tenha desempenhos ao longo da sua vindoura carreira tão memoráveis quanto esses, mas repare como ele sempre ganha corridas na melhor forma possível, como ele ganha provas mostrando seu valor, provas que são memoráveis. As corridas em si são memoráveis porque ele torna a corrida memorável, dada a situação. Assim foi no Azerbaijão no ano passado. Então, nós temos um piloto que a Red Bull deve confiar nele se tiver condições com o seu carro para conquistar o título desse ano. A Red Bull, na primeira oportunidade que teve, que foi só nessa terceira prova, mostrou que pelo menos tem um carro de corrida que consegue acompanhar Ferrari e Mercedes. Acho que é isso. Falamos tudo a respeito dessa terceira etapa do campeonato que envolve a Fórmula 1. Teremos uma pausa até o GP do Azerbaijão, que é a quarta prova desse campeonato, daqui 2 semanas. A Fórmula 1 com corridas de novo, que começam mal e aí um fator interfere para que elas tenham um bom desempenho, um bom desenrolar. Que o Liberty Media então crie oportunidades para que a gente tenha essa manifestação ao longo das provas, já que a ultrapassagem sim é um problema grave, como vimos na China. Nem com asa aberta, nem com outras traquitanas eles conseguem fazer a superação de seus oponentes nas condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Ficou muito grande esse vídeo, eu vejo aqui que tem uns 13 minutos, tudo bem? Valeu a pena falar dessa prova do jeito que foi. Eu volto na próxima terça-feira com o Paddock GP, 7h30 da noite, e você acompanha toda a programação, tudo que tem a oferecer o Grande Prêmio ao longo dessa semana, GP às 10 e matérias especiais com tudo o nosso time falando da Fórmula 1 e como ela se desenrola, tá bom? Fico por aqui, nos vemos logo mais, portanto, nesse espaço. Tchau, um abraço, bom fim de domingo e boa semana para todos.